Olá, irmãos, graça e paz. Quero muito agradecer pelo convite de estar aqui me dirigindo a esse público jovem da Quinta Igreja, essa juventude diferenciada que muito me admira, pelo seu compromisso, pelo seu comprometimento e principalmente por ser uma juventude atuante e uma juventude principalmente cheia do Espírito Santo. Um grande abraço a vocês. Nós estamos vivendo um momento singular na história da humanidade, né? Esse formato diferente de interação que nós estamos tendo aqui, mas acabei de pegar uma dica fresquinha ali com o pastor Lúcio. Ele falou assim: Charles, imagina a galera toda aí te assistindo, né? E isso trouxe para mim assim um certo alívio, porque esse formato é novidade para nós, né? De falar diante das câmeras. Mas eu consigo ver, depois que ele me disse isso, cada um de vocês aí, me lembrando de cada um dos jovens aqui da igreja, e quero mandar um grande abraço para todos que nos assistem aí no seu lar, né? E a minha saudação para esse momento, eu quero tomar emprestada as palavras do apóstolo João, que ele diz assim: espero que te vá bem em todas as coisas, né? Que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Né? As nossas almas que têm sido assim nutridas nesses dias difíceis. Todos os dias nós temos recebido vídeos aí do Comece Bem, a gente tem recebido vídeos do Em Casa com o Pastor, a leitura diária da palavra, então isso tem confortado e enchido bastante o nosso coração de alegria. Muito obrigado pela oportunidade. Reflita comigo. Será que Deus existe para nos fazer feliz? Olha que tem muita gente que acredita nisso, inclusive dentro da igreja, né? E essa é a nossa quinta aula da série, Os Desafios do Mundo Pós-Moderno. E o texto que vai embasar a nossa aula de hoje se encontra na carta de Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3. Se você tiver aí com a sua Bíblia ou com o seu aplicativo, acompanhe a leitura, que diz assim a palavra do Senhor: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar com seus prazeres. Eu quero enfatizar essa palavra prazer, que tem muito a ver com a nossa aula de hoje, que nós vamos falar especificamente de uma corrente da pós-modernidade, que é o hedonismo, que significa essa busca incessante do prazer, ou quando as pessoas colocam essa busca do prazer em primeiro lugar como sentido principal da vida, né? Essa carta de Tiago eu gosto muito pela sua contemporaneidade para a igreja de hoje, pela sua atualidade, né? Por essa praticidade, pelas suas palavras de cunho mais práticos, alguns teólogos eles comparam as palavras de Tiago com o próprio Sermão do Monte de Jesus, né? Esse Tiago, que é o autor dessa carta, ele é o irmão de Jesus, né? E ele tem mais um espírito de pregador do que de escritor. Então, por isso essa carta vai nos ajudar melhor a entender sobre o hedonismo, esses versículos que nós lemos. A impressão que dá quando a gente lê Tiago é que ele é aquele pastorzão, né, que te pega assim pela gola da sua camisa, te fita bem nos olhos e começam a falar umas verdades, algumas coisas que os crentes precisam ouvir, precisam se atentar. Tiago escreve essa carta para os crentes da dispersão, que eles foram dispersos geograficamente por conta da perseguição do Evangelho. Só que hoje, essa carta também pode ser direcionada aos crentes dispersos, mas não dispersos no sentido geográfico, mas dispersos no sentido de alheios. Tem muitos jovens, muitos irmãos que estão alheios. Isso foi falado pelos irmãos que me antecederam, sem compreender o mundo, o momento histórico que nós estamos vivendo. E o pior ainda, deixando se influenciar
por esse mundo, por essas doutrinas, por essas correntes fisiológica é porque eu sou da área de saúde, então a gente acaba tendo alguns vícios de linguagem, mas algumas correntes filosóficas que acabam chegando até esses jovens, sendo absorvida por eles sem nenhum questionamento. As coisas, certas doutrinas passam a ser consideradas normais. Então trata-se de um inimigo silencioso. Nós estamos aí no combate ao coronavírus e a gente não consegue enxergar um vírus que tem dimensões nanométricas, da mesma forma que a gente não consegue enxergar essas correntes ideológicas, mas a gente consegue enxergar o tanto que elas têm sido nocivas, principalmente para os jovens cristãos. Então esse é o desafio que tem sido tratado nessa série tão bem. Então, como eu disse, eu fiquei muito feliz, muito contente com as aulas que eu assisti, né? Os dois irmãos que me antecederam, assim, perfeito, a didática muito boa, né? E isso, então, trouxe uma responsabilidade maior ainda para poder falar hoje para vocês, mas o meu consolo é que o Espírito Santo é que nos usa, né? E fala de acordo com aquilo que for necessário. Foi dito aqui nas aulas anteriores a respeito de algumas características da pós-modernidade, então eu até sugiro que, se você ainda não assistiu às aulas, que você possa retomar, porque nós vamos dar continuidade ao assunto e muito daquilo que foi tratado antes vai servir agora como base também para o nosso entendimento, né? Mas em rápidas palavras, eu queria chamar a atenção daquilo que já foi dito, principalmente no que diz respeito. Uma das características da pós-modernidade é o relativismo, ou seja, ideias que outrora eram consideradas absolutas, verdadeiras, dogmas, foram quebrados, foram corrompidos, foram corroídos pela pós-modernidade. E as pessoas perderam o referencial. Por exemplo, já não se fala mais em eternidade, em vida eterna. Isso aí serve às vezes até de chacota. Quando você começa a debater, a conversar com as pessoas, quando você afirma que acredita na Bíblia, que tudo aquilo que a Bíblia traz são verdades absolutas para a nossa vida, que a Bíblia é a palavra de Deus, você acaba sofrendo até certo preconceito, né? Então as pessoas vão perdendo a referência. Então existe o pluralismo ideológico. Vivemos aí uma sociedade narcisista, comandada pelo individualismo, uma geração consumista, toda essa realidade multiforme. Inclusive, na última aula, nós vimos que essas correntes, que essas ideologias acabam interferindo até nas músicas, chegando até nas músicas, e às vezes a gente canta na igreja ou no som do nosso carro, nos nossos dispositivos, músicas que muitas vezes são contrárias àquilo que nós cremos, àquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Então são novas regras ou até ausência de regras que acabam confrontando a nossa fé, né? Então eu quero tratar essa aula de hoje não no cunho filosófico, porque até nem seria a pessoa mais apropriada para estar aqui falando a respeito de assuntos filosóficos, que eu também acho isso muito complexo, mas eu queria trazer esse assunto de forma bem prática. E para a gente testar se realmente eu posso entender o que é pós-modernidade, essas doutrinas de relativismo, pluralismo e tantos ismos, mas eu tenho certeza que de alguma maneira essa pós-modernidade tem interferido também nas nossas vidas, principalmente dos jovens e especialmente dos jovens cristãos. Pense comigo aí e vamos verificar a influência da pós-modernidade. Eu vou usar aqui uma alegoria do peixe. Gostei muito do nosso irmão que usou uma fábula na semana que se passou, né, falando que nós devemos ser pombos, assim como os pombos, né, evitar ser como os urubus, né? Então eu quero trazer uma analogia também aqui do peixe. O peixe, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, foi um dos primeiros símbolos do cristianismo. Então pensa, reflita aí na sua casa comigo a respeito dessas questões, pensando ou considerando você enquanto jovem cristão, né? Você já se sentiu um peixe fora d'água? Na faculdade, nas baladas, né? No ambiente de trabalho ou na faculdade?
Já se viu nadando contra a correnteza, tendo que debater, tendo que fazer as pessoas enxergarem de outra forma, ou às vezes ouvindo coisas que de fato afrontam a sua fé? Né? Você às vezes já ficou asfixiado em meio a tanta água poluída, meio de tanto sofismas, de tantas heresias? Já se sentiu assim, asfixiado no meio de uma água poluída? Ou às vezes você também já tem até sido fisgado por alguma dessas doutrinas e depois isso gerou um certo arrependimento em você. Você acabou cedendo a essas doutrinas da pós-modernidade, né? E já que eu usei a alegoria do peixe, vou voltar aqui com o nosso peixinho, eu queria trazer uma curiosidade para vocês. Talvez vocês já saibam, certamente, né? Mas eu achei isso fantástico, que o peixe, ele foi um dos primeiros símbolos do cristianismo, como eu disse anteriormente. Se nós formos pegar a palavra peixe no grego, né? Não vou arriscar aqui a pronunciar, porque senão viraria um mico aí, mas se nós pegarmos a palavra peixe, ela forma um acrônimo, cujas iniciais da palavra peixe no grego significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, por isso que o peixe foi um dos primeiros símbolos do cristianismo. E ainda conta-se uma história, né, alguns estudiosos dizem que esse símbolo ele servia nos primeiros séculos, quando a igreja de fato passou por uma perseguição ferrenha, que servia como uma espécie de símbolo secreto. Como assim? Um código secreto. Como que funcionava? Se a pessoa, um cristão, quisesse conversar com outra pessoa sem o risco de ser presa, de ser perseguida, ela primeiro desenhava no chão uma meia-lua, né? Uma parte do peixe, desenhava uma meia-lua no chão. Se a outra pessoa entendesse, ou seja, se a pessoa também fosse um cristão, e se ela professasse a mesma fé, ela vinha e desenhava a segunda metade da meia-lua no chão, formando assim então um peixe, né? Hoje, pessoal, nós não vivemos um ambiente de perseguição aberta, né? Assim como alguns países do Oriente, alguns países da África, ou até mesmo alguns vizinhos aqui da América do Sul, mas nós vivemos sim uma perseguição velada, né? Isso trazido pela pós-modernidade. Não uma perseguição de guerra, de sangue, de morte, mas uma perseguição no campo das ideias, que acabam influenciando a nossa forma de pensar, o nosso modo de agir, influenciando também nas músicas que nós ouvimos e de toda forma possível isso tem chegado até a gente, né? Então, nós passamos a ser as pessoas que defendem, né, os cristãos que defendem a sua fé, aquilo que ela acredita, acaba sendo então ridicularizada, discriminada até, né? Na época que eu fazia faculdade, eu nasci num lar cristão, aluno de escola dominical, minha mãe sempre me orientou nos caminhos do Senhor, mas quando eu cheguei na faculdade, quando você se depara, principalmente da área da saúde, quando você se depara com tantas ideias contrárias, né, com teorias evolutivas, que a ciência acima de tudo, muitos agnósticos, muitos ateus, e isso, quando você tentava rebater essas ideias, você era alvo, eu era alvo de críticas, alvo de chacotas até, e a minha defesa, na época, eu não tinha esse entendimento, não tinha essa oportunidade que vocês estão tendo agora, louva a Deus por isso, que eu estou tendo essa oportunidade de me dirigir a vocês, aprendendo também para assim orientar os meus filhos, eu sou pai de 3, né? Então, que eu estou tendo a oportunidade de falar isso para os meus filhos também, de não nos envergonhar, né? De sermos diferentes, porque o chamamento que nós temos é para ser diferente. Eu gosto muito de estudar a história da igreja e desde a antiguidade, na era medieval, depois dos reformadores, e sempre que uma ameaça, sempre que uma doutrina contrária à palavra de Deus, ou uma heresia, um sofisma,
tomava conta, Deus sempre levantava pessoas para poder defender, para combater tudo isso, né? Apologetas que tinham essa função mesmo de rebater todas essas ideias contrárias. E na primeira aula da série, o nosso irmão leu o texto de Romanos 13, capítulo 11, em que o apóstolo Paulo diz assim: chegou a hora de despertar do sono. Tem muito jovem dormindo, não está vendo o que está acontecendo, totalmente dispersos, né? Deixando-se influenciar, enquanto que o chamado que Deus tem para nós é que nós sejamos influenciadores, né? E que não nos deixemos nos influenciar. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Jovens assim como Daniel, que foi citado também nas aulas anteriores, que não sucumbiram diante das iguarias do rei, não se contaminou com as iguarias, com o vinho do rei, e mesmo assim ele permaneceu firme, permaneceu viçoso. Então é esse o chamamento para você hoje, jovem: desperta, porque grandes são os desafios, né, que nós temos que enfrentar com a pós-modernidade. Então eu disse para vocês que de todas as teorias ali da pós-modernidade, hoje nós vamos focar mais no hedonismo, repetindo que é essa busca desenfreada do prazer. E talvez esse hedonismo seja uma das correntes teóricas mais perigosas, porque hoje ter prazer virou sinônimo de felicidade ou de ser feliz. E que erro ou que mal há em ser feliz e em sentir prazer. Então muitas vezes a gente encobre isso, né? Joga panos quentes dizendo: o importante é ser feliz, eu sou jovem, a vida é muito curta, eu preciso desfrutar de tudo que eu tenho aí, deixa esse negócio de igreja para depois, né? Claro que aqui também, pessoal, nós não estamos pregando uma autoflagelação ou um masoquista, você ser um masoquista ou ter uma vida nula e sentir prazer no sofrimento. Não, não é isso. O problema do hedonismo é quando o prazer, a pessoa busca o prazer como fim em si mesma, né? E por falar em hedonismo, o perigo disso tudo é que isso às vezes chegou até em algumas igrejas, como a gente vai falar daqui a pouco, que pregam o evangelho segundo a teoria da prosperidade. Daqui a pouquinho a gente vai tocar nesse ponto também. Falando só um pouquinho da origem desse hedonismo, isso remota a séculos antes de Cristo. No século 3 antes de Cristo, Aristipo de Cirene que é considerado o pai do hedonismo, né? Hedônicos no grego significa prazeroso. E para Cirene, né, Aristipo de Cirene, que formou a escola dos Cirineus, o prazer devia ser buscado a qualquer custo. E ele fala principalmente de prazer corpóreo, prazer sexual. Mesmo que isso fira outras pessoas, mesmo que isso cause dor, a questão maior é que você tenha prazer, não importa como. Essa teoria, né, esse hedonismo, com o passar dos séculos, passou a sofrer algumas críticas e algumas mudanças também, até que na época de Epicuro, ele já pregava, na filosofia de Epicuro, um hedonismo mais brando, mais leve, mais ético. O que significa isso? Nós devemos buscar os prazeres sim, mas desde que isso não cause dor, nem a mim e nem aos outros, né? Esse é o hedonismo na visão aí dos epicureus, que eles diziam que na vida existem 3 tipos de prazeres que a gente deve buscar. Os prazeres que são naturais e necessários principalmente. Como exemplo, a gente pode ter como prazer natural e necessário comer, dormir, respirar. Então, essa é uma forma branda de hedonismo, né? Trazida então por Epicuro. E os gregos buscavam com esse prazer, né, a chamada atarexia. O que significa isso? Que é aquele estado de tranquilidade, de paz de espírito da alma, né? Paz de espírito ou paz na alma. Isso que é conhecido por atarexia, que os gregos buscavam. O prazer proporciona isso. E nos tempos modernos, na igreja da contemporaneidade, né? As pessoas continuam também com um hedonismo bastante radical, buscando prazer, né? Na fama, nas riquezas.
E Agostinho afirma que toda tentativa do homem de buscar a felicidade que não seja em Deus é vã. Tem até um pensamento popular que diz assim que no coração do homem existe um vazio tão grande que só Deus é capaz de preencher. E nós sabemos que de fato isso é verdade, né? E os nossos jovens estão surfando nessa onda do hedonismo. Eu queria compartilhar com vocês aqui rapidinho uma pesquisa do canal de televisão MTV Brasil, que eles entrevistaram jovens de 15 a 30 anos de várias capitais do Brasil, das classes A, B e C, né? E eles perguntaram o seguinte: se você pudesse definir a sua geração em apenas uma palavra, que palavra você usaria? E você, que palavra você usaria para definir essa geração? Quer saber quais foram as palavras mais lembradas? É uma geração vaidosa, consumista, acomodada e individualista, né? Infelizmente, são características aí trazidas pela pós-modernidade, né? Então, os ícones, nós não temos tempo suficiente para comentar toda a pesquisa, mas depois, se você quiser buscar esse documento, que é chamado Dossiê Universo Jovem, promovido então pela MTV Brasil, e lá nós vamos encontrar que, por exemplo, falando um pouquinho a respeito dessa geração ser vaidosa, né? Isso aí já é autoexplicativo, mas as pessoas buscam o corpo perfeito não apenas no sentido de atrair o par, mas no sentido também que os jovens consideram que a aparência conta muito na hora de você se promover, tanto profissionalmente como pessoalmente também. É chamado vaidade de atingimento. Então eles acreditam que para você ser bem sucedido, uma boa aparência ajuda muito. Mas por outro lado, a maior parte não está satisfeita com o próprio corpo. Então isso gera nesse jovem uma busca constante aí para melhorar a aparência e acaba muitas vezes se tornando frustrado. E ícones para as meninas, que as gerações reconhecem como modelo: Angelina Jolie e também a modelo Gisele Bündchen, e para os rapazes, Cristiano Ronaldo, Reinaldo Gianecchini e Caio Castro. Esse é o modelo, esse é o padrão que os jovens buscam. Com relação ao consumismo também, é uma geração consumista em tempos de obsolescência programada, que as coisas têm um tempo determinado para funcionar. Hoje você tem um celular que amanhã já não serve mais, né? E eu achei interessante que é uma geração acomodada, que até as compras são feitas online. E eu achei interessante que um dos itens mais buscados nessas compras online, além de sapatos, roupas, eletrônicos, os jovens também buscam e pedem muita comida, fast food, né? Então, em casa, pedindo aí um fast food, né? Conta-se uma história aí de uma jovem, John Piper, num de seus livros, conta essa história, dizendo que uma jovem chegou no seu psiquiatra e falando que não aguentava mais essa vida desregrada, né? Balada demais, sexo demais, noitada demais e tudo demais, né? E estava deixando ela nervosa e ansiosa, agitada demais. E ela perguntou para ele: o que eu faço, né? E ele respondeu: por que você não para? E isso deu um clique, né? Realmente, às vezes a gente está nessa busca desenfreada e para tentar satisfazer ou nos amoldar aquilo que a sociedade impõe para a gente, mas na verdade você pode parar, né? Você não precisa surfar nessa onda do hedonismo, né? O C.S. Lewis, eu até trouxe um bolinho aqui, não é de lama não, mas é feito de massinha de modelar da minha filha, tá? Mas só para ilustrar, o C.S. Lewis diz assim que nós somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo, ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, É como se nós fôssemos uma criança brincando com um bolinho de lama no quintal de casa, mas sem saber que nós somos convidados para uma praia, para um paraíso, para poder fazer esses bolinhos lá, né? Então, tudo isso que a gente busca aqui pode ser comparado a um bolinho de lama, né? Salomão procurou felicidade em tudo isso. Sábio Salomão procurou felicidade no seu trabalho, nas suas obras,
nas riquezas, nas músicas, nas mulheres, e a conclusão que ele chegou no final da vida, nós sabemos que tudo isso é vaidade, tudo isso é correr atrás do vento. Então, lembrando do texto que nós lemos lá de Tiago, ele diz que nós cobiçamos coisas, vocês cobiçam coisas e não as têm. Vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras com outras pessoas. A gente não consegue se alegrar quando a pessoa adquire um bem ou alguma coisa que nós ainda não temos. Somos às vezes consumidos pelo sentimento de inveja, fazemos guerras internas também, né? Sempre queremos mais. Quando a gente consegue alguma coisa, precisa de algo mais ainda para poder completar a nossa felicidade. E caminhando já para o encerramento, eu falei inicialmente que essa teoria, esse hedonismo chegou também até as igrejas, né, chamada teologia da prosperidade. Muitas igrejas têm cedido e tornando o culto, a liturgia, como se fosse um espetáculo, um entretenimento, para que a pessoa tenha prazer de vir à igreja, né, que ela se sinta bem aqui. É uma espécie, principalmente nesse período de quarentena aí, que as pessoas estão tendo a oportunidade de procurar aí nas redes sociais, no YouTube, pastores e cantores, virou uma espécie de fast food gospel, né? Que as pessoas gostam muito da teologia do coach, coisas que te colocam para cima, e a gente costuma buscar as mensagens que nos dão prazer, né? E muitas igrejas sucumbiram, deixando de falar de cruz. Já não é possível falar de evangelho sem cruz. As pessoas já não falam mais que devemos tomar a nossa cruz. Se quisermos seguir a Jesus, devemos tomar a cruz de Cristo. Já não se fala mais em pecado, em arrependimento, não se fala em vida eterna, não se fala em arrependimento, né? Então hoje algumas igrejas estão se silenciando porque isso não gera prazer nas pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque isso também entremeou as nossas igrejas, né? E eles dizem, o versículo-chave para essas pessoas é que todas as coisas cooperam para o bem. Eles tomam esse versículo fora de contexto, no sentido de que quando você está na igreja, ou quando você aceita Jesus, só coisas boas virão na sua vida, né? Você será próspero, você terá dinheiro, você realizará seus sonhos, bênção sobre bênção. Esse é o lema, né, da teoria da prosperidade. Mas esse falso evangelho precisa ser combatido, porque o cristianismo, ele não é uma apólice de seguro. Jesus não prometeu isso, a Bíblia não diz isso. Pelo contrário, né, diz que nós devemos negar os nossos próprios prazeres e que no mundo nós também teríamos aflições. E o texto de Tiago, para a gente encerrar, também diz o seguinte, que nós não temos porque não pedimos, e quando pedimos não recebemos porque nós pedimos pelos motivos errados, para gastar com os nossos próprios prazeres, né? Então, qual tem sido nossa oração, qual tem sido o nosso objetivo quando nós nos achegamos até a Deus? Será que nossas orações não estão sendo respondidas porque nós estamos pedindo da maneira errada, né? E para a gente encerrar, eu queria retomar aquele símbolo do peixe, que eu disse no início que foi um dos primeiros símbolos do cristianismo. Que nós não venhamos, pessoal, nos contentar com bolinhos de lama, correr atrás do vento, a gente ficar comparando quem tem o bolinho maior, quem tem o bolinho melhor, né? Sendo que para nós foi oferecido coisa bem melhor, que é a eternidade com Cristo, e o nosso fim supremo, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Então, voltando à analogia ou alegoria do peixe, eu queria que você aí na sua casa fizesse comigo ou reafirmasse um compromisso de ser diferente na sua geração, né? Nós não estamos vivendo um cenário de perseguição, mas eu vou fazer a primeira meia-lua do peixe
E se você entendeu, se essa mensagem impactou de alguma forma a sua vida, se despertou você a pensar de maneira diferente, a não surfar nessa onda, em buscar felicidades nas coisas efêmeras desse mundo, Pastor Lúcio costuma dizer que algum dia alguém vai se encarregar de pegar todos os seus troféus, todos os seus prêmios, todos os seus diplomas e jogar no lixo. Então a gente não deve buscar coisas efêmeras desse mundo. Nosso corpo é corruptível. Nós devemos buscar sim riquezas no céu, né? Ter uma vida aqui sim buscando sim a felicidade, mas não como fim em si mesmo, sabendo que a verdadeira felicidade só em Jesus. Então, se você entendeu isso, eu vou fazer o primeiro arco e você que entendeu, complete aí formando o peixe, reafirmando o compromisso então de jovem, de fazer a diferença, assim como Daniel foi na sua geração. Esse é o chamamento para vocês. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um abraço.